Nação, uma vitória espetacular do nosso Mengão pra cima do Chelsea, 3-1 e 3-1 com autoridade, hein, com um bom futebol. Colocamos os ingleses na roda mais uma vez. Vamos acompanhar aqui, Nação, o pessoal da TNT Sport falando aí sobre esse jogo, trazendo esse pós-jogo que tá muito legal. Olha, foi um baile do Mengão, o pessoal deram butinada, foi gente expulso, mas tomaram um verdadeiro chocolate do rubro-negro. Vamos acompanhar aqui, Nação. Já deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos. Tamo juntos. Vamos ao vídeo, hein? Sérgio Rodrigues, esse era o jogo que a gente imaginava que podia ser equilibrado. Foi mais do que equilibrado. O Flamengo foi melhor o jogo inteiro, Vitor Sérgio. Boa tarde. Boa tarde, Tainá. Boa tarde todo mundo ligado aqui no Prorrogação. Foi isso, né? Foi uma vitória de quem jogou melhor, de quem tomou a iniciativa do jogo, de quem executou um plano de jogo para controlar as ações e, no segundo tempo, conseguiu transformar o que era uma derrota... Não vou dizer injusta, porque acho que o Chelsea foi mais efetivo perto da área do Flamengo no primeiro tempo. Mas conseguiu transformar o controle do jogo, conseguiu transformar a iniciativa de jogo numa vitória, e numa vitória gigantesca, uma vitória muito grande para o Flamengo, que vem fazendo aqui ao longo do ano um planejamento para esse jogo, basicamente, né, considerando que o Flamengo também... essas certezas a gente tem que refazer, né? Porque a gente dizer assim, a gente sabe que o Flamengo é melhor que o Esperance e que o LAFC, né? A gente sabe, mas do mesmo jeito que a gente imaginava também que iam sobrar os europeus. Mas, considerando que o Flamengo é mais forte que Esperance e LAFC, o Flamengo está basicamente o ano se preparando para esse jogo. Rodando elenco, pensando em soluções, e nesse jogo o Flamengo deu assim uma amostra de um time que entrou para jogar e jogou. E ganhou também. Porque ele poderia ter entrado para jogar e não ter vencido. Mas ele entrou para jogar, jogou e ganhou. De repente seja um dos recados também importantes que a gente esteja vendo nessa Copa do Mundo de Clubes, de times brasileiros ou até de times sul-americanos, assim. Enfim, de não europeus, até vou colocar aqui. Você tem várias estratégias de jogo, você tem várias formas de tentar um resultado interessante contra times que, teoricamente, são mais fortes que você. Aqui eu até acho que era bem parelha a coisa, tá? Pegando peça a peça e tal, acho que era bem parelha a coisa. Mas você tem várias formas, e isso também é jogar. E a gente viu os brasileiros, especificamente aqui, não se apequenando, não resolvendo que o jogo já era jogado, que a gente já estava derrotado, só vamos perder por pouco aqui. Todo mundo querendo ir pro jogo. E quando a gente vai pro jogo, parece que a gente mandou bem, ô Renatinho. Boa tarde. Boa tarde, Tainá, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Cara, eu acho que é isso, e a gente falou até no de placa. O nosso nível subiu. A nossa liga hoje é mais forte. Hoje, e eu falei no de placa, o europeu que entrar meia bomba achando que vai ganhar o jogo do jeito que, na hora que quiser, como a gente viu em vários mundiais até aqui, isso vinha acontecendo. Ele vai tomar taca. Não foi o caso do Chelsea. Para mim, o Chelsea jogou no nível que tem que jogar. É óbvio que o Chelsea, eu tô com você, dava mais jogo, porque o Flamengo é o melhor elenco da América do Sul. O Chelsea vem de uma temporada ruim. Mas, assim, se esse jogo acabasse 1-1, eu ia falar que eu ia aplaudir aqui do mesmo jeito. Sim, sim. Porque, assim, quando como a gente fala... fez com o Fluminense. Exatamente. E com o quando a Palmeiras. gente fala de desempenho, de imposição, de coragem para jogar... É o que você falou, existem várias maneiras de se ganhar e perder um jogo. O Botafogo ganhou do jeito que ganhou ontem, com uma distância maior, eu acho que das duas equipes, de desempenho, enfim. Mas o Flamengo jogou dentro do Chelsea. Foi totó, cara. Foi mesmo. Uma intensidade alta. Pra mim, o que tá mais pegando é isso. Como a gente tá conseguindo equilibrar a intensidade com os caras. Como a gente tá jogando... E assim, o Felipe Luiz, de novo, dando mostra do quão grande ele pode ser como treinador. As apostas dele todas corretas, o time, em momento nenhum, abriu mão do seu modelo. E ele falou isso. Agora, falar uma coisa, executar outra. E ele falou, a gente vai jogar o nosso jogo. O Flamengo é treinado para jogar esse jogo. Realmente não fazia sentido ele jogar outro jogo, porque você não sabe jogar outro jogo. Sim. Exatamente. Entendeu? É claro que jogar o mesmo jogo que o Chelsea, contra times que tecnicamente são muito bons também, você corre mais risco. Mas o Chelsea também corre risco. A questão é essa. Então, assim, é um nível de confiança que eu tenho visto nos brasileiros, que realmente, claro, o campeonato ainda tem muito chão para acontecer, a gente vai ver muita coisa ainda. Mas esse começo é arrasador. Esse começo é para empolgar mesmo. Tem muita gente empolgada que já foi pro outro extremo, assim, também tá uma loucura rolando aí. Mas assim, atuação zaça do Flamengo. Flamengo, líder do grupo.
Palmeiras, líder do grupo. Botafogo, líder do grupo. Os 3 brasileiros que já entraram em campo na segunda rodada. Falta o Fluminense, que é amanhã, que pode também virar líder do grupo. E os 3 precisam apenas de um empate para confirmar a liderança e talvez nem precisem disso. Por exemplo, se o Esperance ganhar do LAFC hoje, o Flamengo já vai ser primeiro do grupo. Então, é o tamanho das coisas, né? É um ponto importante. Porque o Flamengo teria 6, Chelsea e Esperance poderiam chegar a 6. Não, e aí o Flamengo leva vantagem sobre os dois nos confrontos, né? Então, o Flamengo, se o Esperance ganhar do LAFC, o Flamengo já é primeiro do grupo hoje. Ô, Ricardinho, como eu te conheço, eu já quero te chamar mostrando o que o Flamengo está fazendo nas suas redes sociais. Porque você acha que o Flamengo ia perdoar o que fez o Chelsea lá, quando anunciou que ia jogar e tal, e meteu América no lugar do Flamengo? Pois o Flamengo foi lá e fez a mesma coisa. Botou que venceu de 3-1 o América. Aí falou, ops, no caso é o Chelsea mesmo. E fez muito bem. Boa tarde. Boa tarde. Help me, help you. E o fim ali tá em espanhol, não tá? F-I-N ou M? M, que daqui que eu... Não, daqui que eu tava vendo. Eu claramente não leio. Mas eu tô triste. Tô triste. Tá triste por quê? Comigo mesmo. Por quê? Porque eu falei que ia ser 2-1 de virada. E o Flamengo fez o terceiro. Não gostei. 2-1 tava bom, né? Era o meu palpite. Na mosca, né? Fez o terceiro. Agora sim, o Felipe Luiz, o Renato falou, né? Que tem tudo para ser um grande treinador. Eu discordo dele. Já é? Já é um grande treinador. O trabalho que ele faz no Flamengo é assustador. Ele pega um Flamengo que não vinha bem, um Flamengo que não andava com o Tite, e na mão dele esse time anda muito. Ganha uma Copa do Brasil, ganha o Campeonato Carioca, né, que para o Flamengo virou uma grande rotina, ganhar o Campeonato Carioca, mas esse time joga bola. Assim, eu tenho nenhuma dúvida. Se o Flamengo enfrentar o Real Madrid, se o Flamengo enfrentar o Paris Saint-Germain, se o Flamengo enfrentar o City, se o Flamengo enfrentar o... Tem mais um europeu aí, grande, gigante, que está lá. O Bayern, ele vai jogar da mesma maneira. Ele não vai mudar a maneira do Flamengo jogar. Ele pode fazer o que ele fez hoje. Tirar um centroavante e colocar um cara para ajudar muito na marcação, como foi o Plata. Mas ainda assim um time ofensivo. Então, não espere ele tirar, de repente, o Plata e colocar o De La Cruz. Ele não vai fazer isso. Ele pode colocar o Bruno Henrique. Aliás, falando em Bruno Henrique, a gente sempre falou aqui da era Gabigol, né? Foi fantástica, maravilhosa. Eu acho que nós vamos ter que mudar essa era aí. Era Bruno Henrique. O cara continuou no Flamengo, ele não saiu e ele continua sendo decisivo. E ele o ano dele é ruim. E o ano dele não é essas coisas. Louco, eu tuitei isso. Ele não tá jogando bem, Bruno cara, Henrique. ele é decisivo. E hoje ele decidiu o jogo. Ele faz o gol, ele é decisivo. ele dá uma assistência assim. Ele não vive o melhor momento da carreira dele. Mas ele joga como 9 quando precisa e joga bem, joga pelo lado. E ele tem que aproveitar bastante esse momento que ele está vivendo, que eu não sei até quando ele vai continuar jogando, né? Porque tem uma investigação em curso aí. Mas, assim, a era Gabigol, ela tem que ser mencionada. Mas a gente não pode esquecer do Bruno Henrique. O Bruno Henrique faz até hoje com a camisa do Flamengo é espetacular. Tá aí nação, TNT falando aí sobre esse jogaço do nosso Mengão, vitória muito importante, uma vitória com muita autoridade pra cima do Chelsea, né? O Flamengo jogou muito bem, taticamente, fisicamente, o time se apresentou, né? Se enganou os antes, né? Principalmente os antes, se enganaram, na verdade, aqueles que acreditaram que o Flamengo ia ter medo do Chelsea, aqueles que acreditaram que o Flamengo ia jogar encolhido por uma bola. O Flamengo pressionou o Chelsea, fez uma marcação-pressão, subiu as linhas, fez uma marcação alta, jogou aquilo que a gente está acostumado a ver o Flamengo jogar, né? O Flamengo que propôs o jogo com a posse de bola, com a intensidade alta. Alguns jogadores chamaram bastante atenção, por exemplo, o Jorginho, né? Jorginho, mais uma vez, dando aula no meio de campo de como é que se joga futebol, com muita calma, com muita tranquilidade, com muita personalidade. Um jogador que mostra ter muita liderança, cara. Repito aqui, eu já falei em um vídeo aqui, vou falar de novo. Que contratação do nosso Flamengo. Na verdade, eu não tenho o que dizer do Flamengo, né? O Flamengo jogou muito bem, o coletivo funcionou e aplicamos 3-1 no Chelsea. Nação, gostaria de saber qual é a sua opinião. Coloque seu comentário abaixo, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto e saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.